Salve, salve! Estamos no ar, estamos felizes, isso mesmo. Segunda-feira com a Conexão, ela já começa bem, né, gente? Eu também acho. E hoje eu tô de rosa, é cor de rosa choque, né? Que lindo que é esse vestido. Eu queria que vocês pudessem tocar mesmo, porque ele parece todo bordado, gente. Tô impactada com esse vestido. Lindo, lindo, lindo. E a Programa tem uma série de vestidos, né? Falei para vocês a semana passada, tem uma série de vestidos, um mais lindo que o outro. E aí então eu te convido a ir conhecer a Programoda. www.programoda.com.br. São 70 lojas no Brasil, mas com certeza, né? Você tem aí a internet que pode te ajudar a ficar mais próxima. Vai lá, busca a moda, veja as tendências, os tecidos. Tem para todo mundo e para todo gosto. Do 42 ao 54, ou seja, é uma moda inclusiva. É isso mesmo. Então eu super indico. www.programoda.com.br. E aí, claro, sai ali da Programa, já entra no Instagram do Amaury Chef. Isso, já olha lá as comidas deliciosas que ele faz, porque, gente, fotos, vocês têm água na boca quando vocês veem foto de comida? Eu tenho. Eu tenho água na boca quando eu vejo fotos de comida gostosa. E aí, quando a gente sabe que é gostosa, porque a gente conhece o chefe, aí dá vontade de pegar o carro e sabe fazer o quê? Ir lá e comer. É isso, gente. Você sabe muito bem que comer é um dos meus hobbies preferidos. Isso mesmo. Então, vai lá, vai curtir com a sua família, vai conhecer as belezuras, né, dos restaurantes do Amaury, viu? Com certeza, depois me conta tudo. E, ó, me conta, inclusive, qual prato você experimentou, porque falta alguns ainda para eu experimentar. Quem sabe você não me dá uma dica? Já volto, gente. A dica do chefe hoje em 30 segundos é o nosso tomate concassê. Muito simples, fácil de fazer e você pode estar colocando em qualquer receita do seu prato, ok? Então a gente vai estar com a água fervendo, fazer aqueles 4 cortezinhos aqui na traseirinha dele, colocou na água fervendo, tiramos, 1 minuto a gente tira, água gelada, descasca, tá prontinho o nosso tomate concassê para você estar usando um tomate sem pele. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Olá, nós estamos hoje aqui para falar para você sobre custos invisíveis. Você faz ideia dos custos invisíveis que existem no seu departamento, no seu negócio, e você nem se dá conta? Para isso, eu trouxe 2 especialistas aqui. Elaine Curiacos, palestrante, mentora, terapeuta, e Sueli Campos, consultora de negócios e franquia. E aí, meninas, como que é olhar para os custos indiretos? O que acontece em relação à produção, Sueli? A processos? Bom, primeiro que normalmente o empreendedor, né, ele só vê o custo da mercadoria e por quanto ele vai vender. Mas ele faz a seguinte conta: comprei por 5, vendi por 10, tive 100% de lucros. Mas não é assim que funciona, gente, não é assim que funciona. Existe muito mais que isso. Não é você fazer multiplicar por 2, por 3, que você está tendo. O primeiro vai pagar a folha de pagamento, o segundo vai pagar meu aluguel e o terceiro é meu lucro. Não é assim, não funciona dessa maneira. Tá? Primeiro que você tem que entender que dentro do seu negócio, você precisa ter algo chamado metodologia. Metodologia, ele faz o quê? Ele gera processos. Os processos fazem o quê? Gera pessoas, que envolve a produtividade. Gerando pessoas, produtividade, aí sim você vai usar tecnologia, gerando metodologia, processos, pessoas, metodologia eu já falei, tecnologia, você vai ter o quê? Precificação. E aonde que tá esses custos invisíveis? Na hora funciona o colaborador que você não colocou,
naquela conta de água que você não colocou, naquela conta de gás que você não colocou, naquele produto, insumo que você comprou, que não, é só um copinho, é só uma canetinha, é só uma folhinha de papel, ela tem custo, tudo tem custo. E sabe aonde mais, Silvia, que tem um custo invisível, que esse aí principalmente para a área de alimentação, que é muito impactante? Quando o teu familiar, o teu amigo vai lá comer, beber e você não cobra. E você não põe no teu centro de custo. Quando você não coloca no teu centro de custo, eu estou falando em questão de alimentos, você não coloca o consumo do seu funcionário, a alimentação do seu funcionário, a sua alimentação, a da sua família, dos seus amigos que vão ali. E aí o que acontece? Você fala assim, poxa, mas eu comprei bebida, eu comprei produto, e o produto acabou e eu não vendi. Está onde? Exatamente nesses invisíveis que você não contabiliza. E isso impacta na tua lucratividade grandemente. E aí, Elaine, diante disso, quando eu trago as pessoas que estão comprometidas, que assumem uma responsabilidade, aonde fica o custo indireto? Então, o custo invisível, né? Na verdade, assim, com tudo que ela falou, né, é importantíssimo, nós temos que considerar o estado de presença que a pessoa está enquanto ela está realizando ali o seu trabalho. Ela tem comprometimento, ela quer estar ali, porém, tantas são, né, as coisas que estão ao nosso redor, nós temos a tecnologia nos chamando, são tantos caminhos, são tantos estímulos que a gente tem, que no final das contas a gente acaba não conseguindo ter foco, prioridade, a gente acaba não estando presente no que faz. E essa perda invisível é incrível, porque a produtividade vai diminuir muito quando o seu colaborador não está em estado de presença. Quando ele está em estado de presença, você ganha aumento na produtividade, aumento na parte financeira, eles são mais criativos, mais produtivos, né? Você tem mais assertividade, as decisões são melhores. Quando o seu colaborador não está em estado de presença, ele pode perder o time, né? E grandes decisões podem de repente ficam para trás, não são assertivos naquilo que fazem e o comprometimento se perde, né? Porque a pessoa, não estando em estado de presença, ela não está inteira naquilo que ela faz. E não estando inteira, o resultado também não vai ser inteiro, né? E as perdas são muitas. É muito importante que o seu colaborador esteja em estado de presença. O que você está hoje fazendo para auxiliá-lo nisso? O que a sua empresa oferece para o seu colaborador para estimulá-lo, para treiná-lo a estar em estado de presença? Você já pensou nisso? Eu vou falar o seguinte, você é líder, gestor, empresário, empreendedor, você está em estado de presença? Você observou tudo que foi colocado aqui e você observa que cadeira que você está sentado? Se você está sentado na cadeira de pessoa ou na cadeira de profissional ou de empresário, empreendedor? Que cadeira que você está sentado quando você toma as decisões, quando você olha a finalidade do seu negócio e para onde você quer ir? Seja com a sua carreira, seja com o seu negócio, seja com a sua vida. Então, o que você está fazendo com todas essas informações para que coloque isso em movimento e traga resultado? Pensou aí? Nos siga nas redes sociais e continue aqui conosco, que o programa está incrível. Voltando aqui, e sempre que eu observo os bastidores do Agora Que São Elas, né, que eu vejo pessoas tão engajadas em trazer novidades, mas mais do que isso, as pessoas que fazem parte aqui do Agora Que São Elas, elas estão engajadas em te transformar, em te levar para o próximo nível. E te levar para o próximo nível, gente, às vezes requer fazer o que a gente não gosta. É triste, né? Porque a gente fala, eu não gosto de fazer isso. E aí, sabe o que você faz? Você procrastina. Então, quando você está ao lado, né, dessa mulherada e desses convidados sensacionais do Agora Que São Elas, anota, porque com certeza você vai sair desse status quo. E, gente, muito mais importante no caminho é o The First Move. É o que a gente fala no mundo do empreendedorismo, que é o primeiro passo que te impulsiona, é o mais difícil. Então, aqui no Agora Que São Elas, você consegue dicas para primeiro passo. E, claro, começando com o primeiro passo com a Simone Salgado, né? Uma mulher internacional, brasileira, né? Que se fixou nos Estados Unidos, hoje faz eventos no mundo inteiro, alavanca outras mulheres por conta do negócio que ela criou.
mas ela tem uma história sensacional. Então, um dia eu te convido a assistir. Vai lá, vai na rede da Simone, pega os antigos posts e ouve ela contando a história dela. Viu? Vale super a pena e vai te inspirar. A história da Kika também é interessante, gente. Ela é uma CEO de uma Dermocosméticos. Você tem noção? Ela é farmacêutica formada, mas ela resolveu ser dona do próprio nariz e ser dona da própria empresa. E é isso que ela quer te dizer. Quando você é representante de uma empresa, é disso que se trata. Você é dona do seu nariz. Mais do que isso, dona do seu tempo. E isso é mágico. Quer aumentar sua renda? Dermari Cosméticos. Vai lá, chama a Kika. Chama! Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments, que atua aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Monkey Money, por aqui, ajuda os brasileiros imigrantes em suas transações financeiras. Mas agora estamos no Brasil, com um marketplace completo voltado para educação financeira, para ajudar a sua empresa a vender mais e principalmente a ter mais saúde financeira. Visite o nosso Instagram, @monkeymoney.app. Esperamos você! Olá, eu, Monize Tesser, estou aqui novamente com vocês, trazendo temas interessantíssimos, jurídicos, mas de todo interesse da sociedade, de vocês empreendedores. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é sobre locação comercial. Você quer abrir o seu negócio, se você já tem o seu negócio, mas não tem um imóvel para começar, você precisa fazer um contrato de aluguel do espaço. Tem várias dúvidas que a gente vai te ajudar aqui hoje. E eu trouxe novamente aqui minha amiga Sandra Lima, que ela é especialista nesse assunto. Olá, Monize, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Monize. Vamos lá, que é um tema bem interessante mesmo, né? E o que a gente sempre recomenda é que as pessoas façam um contrato escrito, né? Fazer e ler, né? Fazer, ler, assinar. O contrato tem que ter testemunhas. As condições comerciais, elas têm que estar muito bem dispostas ali no contrato para evitar ou minimizar problemas futuros. A gente percebe que, assim, às vezes o locador, ele traz já um contrato pronto e o locatário, ele fica sem o jeito, assim, de querer alterar as condições, né? Pode negociar essas cláusulas do contrato? Claro, pode sim. É claro que existem algumas cláusulas e condições que estão na lei, então é mais difícil você tirar esses direitos ou alterar esses direitos e deveres, mas muitas condições elas podem e devem ser negociadas entre as partes. O locador ele precisa ter flexibilidade e o locatário precisa ali saber conversar e negociar com o locador sobre o imóvel que ele está ali alugando para instalar o seu ponto comercial. Porque afinal, quando você contrata um imóvel, né, aluga para montar um negócio, você não quer mudar dali logo, né? Você pretende fixar ali um ponto comercial para que as pessoas, os clientes, né, criam uma cartela de clientes e eles vão te procurar naquele espaço, que é o que a gente chama, né, do ponto comercial. E esse ponto tem um valor, né? Tem um valor jurídico, as pessoas negociam esse ponto, né? Exatamente. E é por isso que a lei, ela traz uma proteção para o locatário, desde que ele tenha um contrato escrito por pelo menos 5 anos e esteja ali 3 anos na mesma atividade. Se ele tiver um contrato escrito por 5 anos, permaneceu por pelo menos 3 anos na mesma atividade, ele tem direito à renovação compulsória forçada do contrato. Ou seja, ele chega lá para o locador e fala assim, olha, meu contrato vai vencer daqui 1 ano, daqui 6 meses eu quero renovar. Se o locador falar, não, eu não vou, é só ele entrar na justiça que ele consegue, é um direito que ele tem de permanecer naquele local. É importante ressaltar que quando o inquilino, o locatário, ele aluga um espaço comercial, ele faz um investimento ali, né? Tem um aporte financeiro. E é por isso que a legislação concede a ele esse direito de ter uma renovação forçada no local, independente do locador querer ou não. Sim, né? Porque envolve muitas questões com relação ao alvará da prefeitura, toda a estrutura que você montou para o seu negócio. Se você tiver que trocar o local, com certeza você vai perder uma clientela, né? Perder o investimento. Isso é muito importante. Mas um detalhe que você tocou aí é que a gente tem que se antecipar, então, né?
procurar um advogado da sua confiança, se orientar para conseguir entrar com esse processo antes de finalizar a locação. Isso. O contrato de locação comercial, ele é um pouquinho mais delicado do que um contrato de locação residencial, porque ele tem alguns requisitos que precisam ser observados, principalmente sobre uma análise jurídica. É importante que tenha a assessoria jurídica desde ali a análise contratual, a elaboração do contrato, a negociação dessas cláusulas e condições, até o desejo do inquilino de entrar ali com ação renovatória para permanecer a sua locação naquele imóvel. Entendi, perfeito. E essa questão também de criar um ponto no local, mas se eu resolver passar esse ponto, né, que a gente chama de trespasse, de vender o ponto, o estabelecimento comercial, envolve também essa questão da locação, né? Porque quem vai comprar o ponto também tem que procurar o locador, é isso? Isso, gente. Primeiramente, não façam cessão, transferência de ponto, sem verificar as questões locatícias ali daquele imóvel, né? Inclusive, a lei do inquilinato, ela é muito clara, dizendo que o locatário, ele não pode ceder, emprestar, sublocar ali o espaço sem anuência expressa do locador. Por quê? É importante que a gente saiba que quando o locador aluga um espaço para o inquilino, ele fez uma análise, ele concordou com aquela pessoa e aquele estabelecimento naquele local. Caso o inquilino queira sair ou queira vender o seu ponto ou repassar, primeiro ele precisa da concordância do locador, e quem está entrando, assumindo esse novo ponto, também precisa, porque envolve alteração contratual. Vai fazer toda a análise de risco novamente, Isso. Garantias, né? Ver toda a negociação com o locador também, que é o dono do imóvel, né? Isso é bem importante, muitas pessoas não prestam atenção nisso, e aí depois para reverter, ou seja, rescindir esse contrato é mais complicado. E eu ainda falo mais, você imagina você comprar um ponto onde o seu contrato de locação está encerrando, você não se atentou a isso, você pagou pelo ponto e de repente 3 meses chega o locador e fala, você tem que sair, seu contrato venceu, eu não autorizei você aqui. Então é bem delicada a situação. Meu Deus, vai ter que voltar aqui, Sandra, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, vai ficar um gostinho de quero mais, que os empreendedores que estão nos assistindo com certeza ficaram curiosos com relação a isso. Muito obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço, Monize, muito obrigada, eu fico à disposição. Olá pessoal, estou aqui com a doutora Iris, convidei-a para falar de um tema muito importante sobre o S, a importância do S agregando valor para o pequeno negócio, o S social do SG. E aí, Iris, o que você pode trazer para nós? Olá gente, tudo bem? Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Bem, quando a gente fala do S, né, que é o social, que é o social, aí do ESG, a gente acaba pensando sempre na questão de comunidades, né? E o ESG ele vai além da questão de comunidades. A gente, quando fala em ESG, a gente fala também do ambiente de trabalho, né? Da saúde e segurança do trabalho dentro do seu negócio. Então, quando a gente está falando da segurança do trabalho, todo mundo tem alguém trabalhando dentro da empresa. Nosso negócio, exceto a MEI, até a MEI pode ter mais um funcionário. Como é que a gente pode trazer questões de segurança do trabalho dentro da empresa? Dá um exemplo de uma pequena empresa, por exemplo. Às vezes, eu vou até te falar, se você é uma empresa que é a MEI, que é uma pessoa, você também tem que ter sua segurança ali do seu trabalho. Nossa, você também precisa ter. Importante, né? não tinha pensado nisso. Então, se você trabalha no escritório, o fato de você promover o equipamento adequado para o trabalho, você já está fazendo com que seja aplicada uma prática ESG. Ergonomia, né, a cadeira, o teclado, o suporte, a iluminação, a temperatura do ambiente. Excelente exemplo. Vamos todos nós ensinar nossos funcionários a usar o celular corretamente. Você, começando por você, empreendedor. Sim. Obrigada, Iris, pela presença. Observando um pouquinho, né, dos conteúdos que a gente entrega aqui nesse programa e ouvindo e lendo os e-mails, ou então quando vocês vão lá no direct, manda recadinho, né? Eu percebo que muitas pessoas que assistem o nosso programa, que não é só mulher que assiste o nosso programa, não. Tem bastante homem assistindo o nosso programa, né? O nosso programa é diverso, é para todo mundo. E tem muitos de vocês que mandam recadinho dizendo, uau, hoje eu tive um insight e assim... Mudou a minha trajetória da semana. Essa semana eu já vou fazer tudo diferente.
Por isso que a gente tá aqui toda segunda-feira. É isso mesmo, porque já começa a semana mudando tudo. Eu uso a água micelar para retirar a maquiagem, porque os outros tipos de demaquilante, eles muitas vezes vão a álcool, e aí eu tinha uma certa irritação para tirar a maquiagem dos olhos, né? Depois que eu retirei a maquiagem com a água micelar, eu gosto de finalizar aplicando o óleo de rosa mosquita, que ele ajuda a hidratar a pele, ele é um grande regenerador da pele. Bem-vindos ao nosso quadro de Destrave Digital. Olá, Estrela! Eu sou a Carol Prieto, mentora, e estou aqui com a Eunice Porto. Seja bem-vinda, Eunice! Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui nesse programa e compartilhar esse espaço. É imperdível. E hoje eu tenho certeza que nós vamos trazer um tema super legal para você que quer destravar aí no mundo digital. Muito bom, gente. Então eu trouxe aqui um tema exatamente sobre a questão de se expor no digital. Porque hoje em dia é importante a gente se expor no digital, pessoal. Se você acha que só o tradicional tá suficiente para você, é um perigo. Por quê? Porque hoje em dia tá todo mundo no digital. Se você não for pro digital, o seu concorrente vai. E aí você vai ficar para trás. Então é muito importante que a gente se atualize, entenda como que funciona, quais são as melhores práticas, pra gente não ficar também perdendo tempo postando sem resultado, né? E também não deixando de postar, não deixando de aparecer, ou não deixando de mostrar o seu trabalho, né, que é maravilhoso. E aí, gente, fazer as vendas, não é mesmo? Então, se você é empreendedora, empresária, e você quer crescer aí na sua profissão, no seu negócio, é muito importante aí que você lance mão do digital, mas do digital descomplicado, que é esse o jeito que eu gosto, né, Eunice? Perfeito. E aí, muitas empreendedoras e empresárias vêm para mim com dificuldade de se expor no digital. Então, eu queria trazer esse tema aqui com a Eunice, que ela é especialista nessa parte emocional, porque a dificuldade de se expor é muito por causa dos nossos pensamentos, sentimentos, traumas, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre essa dificuldade. Por que a gente tem essa dificuldade? No meu começo, gente, eu confesso, eu não abria a câmera e saía falando, não. Eu não aparecia, eu ficava nos bastidores, não queria aparecer nem em foto, né, pra você ter uma ideia. E eu trabalhei 20 anos com comunicação corporativa também nos bastidores, na assessoria de imprensa, colocando o meu cliente na mídia. Mas quando eu me tornei empreendedora, empresária, o que eu tive que fazer? Eu tive que vir para me expor. E aí que vem as travas, né? Então, como que funciona isso na nossa mente, Eunice? Então, na verdade, eu tenho graduação em psicologia e vou fazer 31 anos, 32 anos, e aí é impressionante ver o quanto as pessoas têm essa dificuldade. Então, quando você fala, eu estava bem acostumada a ficar nos bastidores, e aí eu falo que existe um caminho, um bolo não se faz com ingrediente só, então não adianta falar, Carol, você é assim porque lá na escola a professora te chamou a atenção e você ficou reticente. Não, um bolo não se faz só com a farinha, só com o ovo. Existem alguns componentes que fazem com que a gente prefira estar fora dos palcos, fora dessa luz, ou seja, manter-se nos bastidores é sinal de que eu estou
preservada, ou seja, é um sinal de que eu estou protegida. Então eu falo que um dos motivos mais comuns da pessoa falar mídia, exposição, televisão, qualquer coisa nesse sentido, nem pensar. Então quando a gente pensa que nós temos aqui no nosso registro, no nosso DNA, nós trazemos muita da configuração no nosso cérebro reptiliano, que nos aciona 3 caminhos: ataque, paralisia e fuga. Dentro desses lugares, muitos desses registros nos levam a situações em que nós nos sentimos expostas e, em função disso, nós sofremos verdadeiramente alguns ataques. E muitas vezes ataques de pessoas no sentido de nos sentir, no sentido de nos colocar como expostas, como alvo de projeção, alvo de rejeição, alvo que eu falei e que me custou muitas vezes ser excluída da família, de determinados lugares, e se eu gaguejar, e se eu falar alguma coisa. Então a gente tem também dentro desse bolo uma parte nossa que é extremamente infantil e que os pais falam assim: olha, você tem que ser boa, você tem que fazer tudo certo, as coisas têm que ser assim. Quanto maior o nível de exigência na nossa infância, maior é o nosso nível de perfeição quando adultos. E dentro desse lugar de adulto que tem que ser perfeito, essa imagem é impossível, porque eu vou falar errado, eu vou dar alguma gafe, e aí as pessoas não vão me aceitar, não vão me respeitar. Então, muitas vezes as pessoas não se expõem porque já foram expostas em algum momento, e isso teve uma consequência extremamente negativa. Em outros momentos, porque eu trago isso como uma configuração, e aí naquele momento em que eu não tenho escolha, eu tô aqui diante da Carol e eu simplesmente travo. Tem pessoas que conseguem simplesmente dar gagueira, que trava a garganta e que simplesmente não consegue. E aí você pensa, mas não é possível. Sim, gente, é possível. Ah, é porque ela tá fazendo graça. Não tá fazendo graça, não tem. Tem uma trava, e eu falo que é uma trava de proteção. E aí, para destravar isso, muitas vezes eu preciso passar por um processo de autoconhecimento, enfim. Um outro caminho que nos leva para essa trava, e como eu trabalho com a constelação familiar, já vão fazer aí quase 20 anos, muitas vezes a gente traz essa configuração, é quase como se olhássemos, como vocês se expuseram e vocês foram prejudicados, eu não vou fazer isso. Ou eu vou fazer isso, e a gente repete a mesma história dos que foram excluídos em função de questões do nosso sistema. É por amor? Muito, mas é um amor em ordem? Não, é um amor imaturo. Adulto vai e fala o que tem que falar. Se você gostou, paciência. Se você não gostou, paciência também. Mas a criança, ela busca ser acolhida, ela busca ser amada. Então me expor muitas vezes está dentro desse lugar infantil, pelo medo da rejeição e do abandono. Muito bom. E aí é tudo inconsciente, né, Eunice? Porque muitas das vezes a gente quer muito se expor, nos divulgar, a gente quer ali colocar o nosso trabalho. Muitas alunas que chegam para mim, muitas mentoradas, não sabem nem dizer o que fazem. Então não tem essa clareza, não tem essa direção, e aí eu acabo dando nas minhas mentorias essa questão. E eu também trabalho o emocional, porque eu vejo que é assim, 90% da questão do destrave digital é o emocional, é impressionante. Muito. E fez sentido para mim, porque quando eu vim para o digital, me tornei empreendedora, eu também precisei destravar o meu emocional, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eu adorei essa área, né, do autoconhecimento, do coaching, das terapias holísticas. Sim. Então eu tratei de me formar também nessa área para poder ajudar mais as minhas clientes. Claro. Então isso é muito incrível. Então a gente tem que aí unir o estratégico, ou seja, o que funciona no digital, o que dá certo, né? Então, e também a parte emocional aí, que se você não está conseguindo sozinha, precisa de ajuda, né, Eunice? E muitas vezes a pessoa fala, porque agora a Carol falou que precisa ir para o mundo digital, eu vou dar um jeito e eu vou. Nós temos aqui dentro desse universo chamado eu, várias partes.
Então, eu tenho uma parte que diz, Eunice, você vai ter que ir para o mundo digital, você vai ter que ir para a mídia, você vai ter que se mostrar para mais pessoas, mas tem uma parte minha que fala assim, Eunice, você já imaginou que você não vai ter mais privacidade? Você já imaginou que você não vai ter tempo mais para pôr as pernas para cima e fazer nada? Você já imaginou que a tua casa vai virar uma bagunça porque você não vai ter tempo? O que acaba acontecendo nesse pequeno diálogo exemplo? Aqui eu tenho uma parte, uma mulher que fala, olha, eu vou ter que dar conta de muitas coisas. Tem uma parte que diz assim, será que eu vou conseguir? Tem uma outra que diz, eu tenho certeza que isso é para você e que você consegue. Então você imagina um cabo de guerra, uma parte puxa para um lado, uma outra puxa para o outro, e aí nós temos todas essas mulheres aqui dentro de mim, cada uma quer uma coisa, todas nos protegem da melhor forma, mas é a forma delas, e na verdade o que acaba acontecendo? Nós não temos essa consciência de quem está no comando, e de uma forma muito inconsciente nós nos sabotamos. Sim. E é isso que acontece muitas vezes quando as pessoas buscam mentorias, seja com a Carol para estar nesse destrave, seja dentro dessa mentoria sistêmica, seja diante de todos os caminhos. Quando eu não tenho essa consciência de quem está no comando, eu quero muito, mas aí eu vou chegar atrasada na gravação, a minha voz vai ficar falha, vai dar uma faringite, o filho adoece, o metrô atrasa, chove em todo o universo, mas naquele pedaço em que eu tô, alaga tudo e você não consegue sair. Nós somos bons em fazer isso, e a gente acaba fazendo sem ter a menor consciência. E quando a gente tem essa consciência, porque que parte minha é essa que está dizendo não para algo que eu quero tanto? Muito bom. Isso faz então toda a esses diferença. são os caminhos aí para meio que quebrar esse ciclo vicioso, um ciclo ruim? Muitos. Autoconhecimento, descobrir a quem eu estou honrando, a quem eu estou seguindo quando eu faço assim. Essa coisa do mundo digital, ela tem muito desse espaço mambembe, né? As pessoas, muitos ancestrais, eles saíam nas caravanas, nas comitivas de cidade em cidade se mostrando. Mas se na minha família eu tenho esse histórico e não foi muito agradável porque foram excluídos, deixados de lado, muitas vezes eu fico com medo de seguir e de não voltar mais. E se eu não volto mais, quem será que vai dar conta de mim? Será que eu continuo pertencendo? Então, muito disso acontece. E a constelação familiar, ela ajuda muito nesse sentido. Autoconhecimento ajuda demais. Só de você conhecer, né, já é um grande passo, né? certeza. E o que eu amo também da constelação, porque eu já passei por várias, é a gente desatar nós, enfim, quebrar ciclos repetitivos. Exato. Então esses são um dos caminhos aí pra gente destravar os medos de se expor no digital. E se você quer saber muito, você quer realmente destravar no digital e ainda tá com medo, nos siga nas redes sociais. O meu Instagram é Carol Prieto, mentora _. E você? E o meu, Eunice Porto Real. Aguardo você. Um beijo e até a próxima semana. Quer ficar bonita? Mas quer ficar bonita de verdade? Jane e Marisete juntas, dupla dinâmica. A Jane faz os seus cabelos ficarem sedosos, lindos, saudáveis, que é o mais importante, né? E a Marisete também cuida da sua pele como ninguém. Procure-as aí no Instagram, porque com certeza se tiver um casamento, uma festa, uma reunião, não tem pra ninguém. Junta essa dupla que vai dar tudo certo no final. Olá. Eu sou a Jane do Jane Unique e hoje eu quero falar uma coisa com vocês de um assunto que a maioria tem, ou se não tem, um dia vai ter, ou aquelas que não têm são uma pequena minoria. É referente sobre cabelo branco, isso mesmo. Cabelo branco, o que ele te representa? Por que para alguns nasce mais cedo, mais tarde, uns nascem rebelde, o que junto do cabelo branco, o que ele vem, que sentimento, né? Ele sai como? Regiões diferentes ou não, eu curto ou não. E esse fator de cabelo branco, ele pode ser multifatorial. Ele pode ser por questão genética, ele pode ser por questão de falta de nutrientes, questão de falta de dormir por causa da oxigenação e vários outros fatores.
mas a questão é como que você reage a ele. O cabelo branco, ele pode ser a meu favor. Dependendo da imagem que eu quero me expressar, nasce distribuído e eu tenho uma vontade de ser grisalha, ok. Se ele nascer em pequenas partes isolada, eu preciso pintar toda a cabeça? Eu preciso cobrir ele 100%? Para não todo mês ficar refém, vir naquela cor indesejada? Ou eu posso fazer outros tipos de serviço? Existem milhares de serviços para cabelos brancos. Tudo depende da sua intenção. O que você sente com ele, como você se expressa, o que é ele para você. Tanto cobertura 100%, como parcial, como isolado em alguns pontos para quem tem, como uma camuflagem, uma transparência e até mesmo um efeito de reflexo, como se fossem grisalhos. Não é bacana? Quer saber mais? Venha pro Jane Unique. Só mencionar nas redes sociais Jane Unique, que eu vou poder o imenso prazer de te ajudar. Olá, tudo bem? Hoje eu tenho uma grande surpresa, porque estamos no divã com Rita Venturato. É isso mesmo. Que honra! Não é? Gente, hoje o dia aconteceu de tudo. Estamos num dia muito cinza, não é? Mas será que isso pode transformar a nossa vida num péssimo momento? Depende, né? Depende, né? Você pode olhar o dia cinza e dizer, meu Deus do céu, quanta chuva. Ou você pode dizer, ai, que bom, né? Poder ficar quentinho aqui, tomar um chazinho quente, né? Depende, né? Que ótimo, né? E é por isso que a gente vai falar, então, de autocontrole, disciplina e felicidade. Será que uma coisa tem a ver com a outra, Rita? Nossa, não é uma pergunta? Eu só posso ser feliz se eu fizer o que quer? Se eu tiver disciplina, eu não tenho como ser feliz? Que papo é esse, né? Não é? E aí eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu tava falando com ela nos bastidores. Tem uma guerra silenciosa no nosso cérebro. Sabia? Uma guerra silenciosa? Tem um cara contra 4. Gente, dentro da gente mora 5 pessoas? 5 hormônios e neurotransmissores. Sim. É esse o nome? Sim. Ela é psicóloga, gente. Ela vai me corrigir se eu estiver errada. Imagina, você é doutora, meu bem. E aí, tem um cara chamado cortisol. Ele luta sozinho para derrubar o teu dia. Fala pra mim do hormônio do cortisol. Pois é, o cortisol é o hormônio do estresse. Caramba. É aquele assim, que quando a coisa tá ruim, que você quer ou partir pra briga, né? Ou assim, ou sair correndo pra alguma coisa, o cortisol tá lá no pedaço. Quando tá tudo dando errado e você tá arrancando os cabelos, é cortisol. A culpa é dele. A culpa é dele. Mas aí tem 4 caras maravilhosos que eu amo. O Quarteto da Felicidade. Uhul! Esses caras estão lá para defender a nossa tranquilidade, a nossa paz e trazer equilíbrio para o nosso corpo. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, Rita, ele foi feito para cuidar, nos dar o que nos mantém saudáveis, o que é básico, ou para sair correndo e fugir. Também para sair de uma situação difícil para uma mais tranquila, né? Exato, exato. É ou para te dar o que você precisa ou para te defender. Exatamente, tirar de uma ansiedade, de uma aflição, de um medo. Não é? É isso mesmo. Então o cortisol não é tão ruim assim, não. Na verdade, todo o sistema é para proteção. O problema é quando está em exagero, quando está em desarmonia com o resto do sistema, né? Então, os 4 defensores do bem-estar, que você ia citar os nomes, não? Ah, sim! Eu amo! Ocitocina, o hormônio do amor. Tá, ocitocina. A endorfina. Endorfina. Quando a gente tá com dor, sabe? Cai de bicicleta, você nem sente, você levanta e sai correndo. Isso, endorfina mil. Em ação. A serotonina. A serotonina é aquele que está precisando de um carinho, uma atenção, não é? Mas se sente acolhido. A serotonina é o do acolhimento, né? Não é isso? E aí vem a dopamina. Eu falo que dopamina, sabe por quê? Porque a gente se acha. Fui lá, consegui um emprego novo, eu sou o cara. Né? Não é? É.
Por isso precisa do equilíbrio que você fala. Conta um pouquinho desse equilíbrio. Rita. Isso é interessante, porque imagina alguém só com o estresse do cortisol. Não dá, né? Vai estar assim cortando. Sabe a pessoa que vai cortar a grama do jardim, já corta a samambaia, já corta a avenca, já corta as flores? Não, esse é o estressado. Então ele precisa das 4 heróicas, os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, ocitocina e faltou uma. Ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina, é isso mesmo. Essas 4 que fazem, elas vão regular isto aqui, esse cansaço, esse mau humor, para ter o prazer, a percepção do prazer na vida, do acolhimento, da autoestima. Mas o que acontece se a gente só tiver esses da autoestima? Alguém, né, que está se sentindo o máximo, vai cair lá de cima a qualquer hora. Vai se machucar. Exatamente. Não tem endorfina que resolva. Não dá conta. Então, o que acontece? A gente precisa ter essas coisas harmoniosas, porque existem os momentos de tensão, existem os momentos de alegria. Alegria é muito diferente de euforia. É verdade. Quando uma pessoa está eufórica, ela só está com essas coisas legais a milhão, ela quase parece uma louca, né? Verdade. Ela pode fazer muitas bobagens contra a própria saúde, inclusive contra o próprio cartão de crédito, gastando pra caramba, eu sou o máximo, depois eu pago, eu dou um jeito. Sabe quando uma pessoa tá assim? Ela se estrumbica. Então, o harmonioso, o equilíbrio faz parte, porque tem situações da vida que são de maior perigo e a gente precisa estar mais atento, mais temeroso, ou de um jeito mais bonito de colocar, mais prudente, né? A dopamina não deixa ninguém prudente. Não. A dopamina deixa o pessoal, eu vou saltar e vou me sair muito bem nesse salto aqui do telhado pro chão. Da onde? Pode se dar mas mal, a né? prudência é uma outra história, né? A gente vai falar de prudência daqui a pouco, mas vamos falar agora. Imagina uma pessoa que só vive de amor. Em princípio você fala, é bom, eu quero pra mim, mas não. Só, né, o amor e uma cabana, lembra que tinha uma época que se falava isso? Não paga conta, não paga conta. Não paga conta, pelo contrário, né? Também não leva, o filhinho torceu o pé, eu te dou amor, você não precisa nem ver se trincou nem nada. Não é assim, né? Então São a gente não enganos, tá né? aqui para derrubar os nossos heróis de Não. forma nenhuma. O que a gente está contando para você é que o equilíbrio deles pode te levar ao sucesso. E é por isso que a Rita vai falar um pouquinho de controle. E hoje, especificamente, vamos falar de controle financeiro. Então. Isso é interessante, né? Porque eu trabalho, vocês sabem, com emoções e dinheiro. Aí o pessoal fala assim, Rita, você vai ensinar a investir, fazer investimento? Fazer investimento em você. É isso. Sabia que saiu no Forbes essa semana que o maior investimento, ele é gratuito. E sabe aonde que é o maior investimento? Aonde, Fran? Em você. Em você. Em você. Ele é gratuito, isso. gente. E é o tipo de coisa que fica para a vida toda. Você investir na sua saúde, aprender a cuidar do seu corpo, aprender que alimentos te fazem bem ou te fazem mal, aprender a fazer exercícios de uma maneira disciplinada, e já falamos disso, aprender sobre o seu ofício, sobre o seu trabalho, aprender sobre o mundo e também, sim, aprender sobre critérios de escolha financeira, né? Motivos de escolha financeira. Você sabe, Fran, às vezes o pessoal fala, eu não gosto de registrar os meus gastos, eu acho isso muito chato, e a gente precisa registrar porque a gente esquece. Se eu te perguntar hoje com o que você gastou, né, durante o dia ou durante essa semana, como foi que você gastou? Mas será que você sabe? Eu fui no supermercado, mas você comprou o quê? Você parou na padaria, eu comprei 3 pães, ou foram 4? Será que eu comprei 200 gramas de queijo? Será que eu comprei uma bala? Não, eu não comprei. Não, eu nem vou em lugar nenhum porque eu tô sem dinheiro, mas eu usei o cartão, piorou. Então, o que acontece? A nossa memória é falha. Ela é curta. E quando a gente a gente registra para depois entender como é que a gente decidiu gastar. E aí é o controle, né? Isso. E aí a Rita conta uma coisa que me marcou profundamente quando ela deu um treinamento. Ela fala assim, será que você não está comprando uma alface para estragar? Não é? É verdade. A gente vai na feira e tá tudo baratinho, né? No final da feira, então... na xepa, né? A famosa xepa. Aí a gente leva para casa, mas você vai usar? E aí? Desperdício, a economia tá
um caos, não é? E eu fazia isso, viu, gente? Ela que me ensinou a não fazer. Na verdade, a ideia é assim, se você não registra, mas você vê a alface mais barata, a banana em promoção, ou a lata de sei lá o quê, ou a roupa, ou né? a roupa, ou o arroz, e tá em mais barato, você compra porque está mais barato, só que você não percebe que aquilo tem um tempo de validade. É verdade. Aí você acaba gastando, e se você não registrou, na sua cabeça ficou assim, eu comprei que era promoção, era vantagem. Era vantagem. Só que você pode ter acabado jogando alimento fora. Puxa vida. Se você compra e pensa em dar para alguém, bacana. Se você compra e pensa, eu vou consumir entre hoje e amanhã, tá ótimo. Mas se você deixou estragar na geladeira, nem você comeu, nem o outro, nem no supermercado foi doado para alguém, quer dizer, se perde aquela coisa. Por isso a disciplina de registrar, para que você conheça os teus gestos, para que você possa mensurar depois. Não é registrar e deixar lá. É uma escolha, né? Exatamente, para você compreender a sua escolha. Exatamente, porque você pode ser e fazer o que você quiser, gastar com o que quiser. Pode, não é? Pode. Aliás, você já gasta com o que você quiser, né? Não tem ninguém pondo um revólver na tua cabeça, falando, vai lá e gasta com isso, vai lá e compra pão de queijo. Não, você fez porque você quis, algo em você quis. E às vezes você quis até por medo, eu tenho medo que vai faltar. Isso é muito sério, né? Não é? A questão da necessidade, de novo, a gente vai lá para o nosso cérebro, que fala assim, tá na pandemia, a gente viveu isso 2 anos. Opa! E aí, assim, será que não vai faltar? O caminhão vai entrar em greve? Exatamente. E aí a gente compra e abastece o nosso armário, principalmente de comida, que é o mais perecível. Né? E aí, estraga. E aí estraga. É tão triste isso, né? Mas demonstra que a gente tem uma dificuldade de medir a real necessidade e no tempo. Você compra uma mesa, a mesa não vai gastar em uma semana, né? A mesa tá lá. Mas se você compra alimento, mesmo roupa, às vezes a gente compra roupa, adorei aquela roupa, você vai ver, você tem 2, 3 camisas iguais àquela. E quando não te serve? Não, só tem um número, só tem aquele número, cara, e eu falo assim, eu vou emagrecer. Não, vai servir pra mim no futuro, não serve agora, mas no futuro. Pois é, e são todas coisas, sabe, Fran, em que a gente responde de uma maneira impulsiva, às vezes por causa dos hormônios, do entusiasmo aí dos nossos 4 heróis da alegria, etc. Né? Mas eles não estão relacionados com a realidade, não estão relacionados com a nossa verdade. Por isso que o meu jeito de trabalhar com emoções e dinheiro é sempre no autoconhecimento e em relação aos fatos da vida. Por isso que é uma mentoria, né? Que precisa de um processo para isso, né? Exatamente. Gente, o papo tá tão bom. Pra variar, né, Rita, a gente vai ter que ir embora. É verdade. É verdade. Então, eu vou pedir para vocês nos seguir na rede social. Isso mesmo. Emoções e Dinheiro no Instagram. Fran Félix Muraca no Instagram também, mas o LinkedIn é o mesmo. E a gente vai te ajudar e vai continuar falando disso. Sabe por quê? Porque não dá tempo falar das forças. Sempre tem um quero mais para depois, não né? É? Ou você fica ligado que a gente grava outro programa outro dia, porque ficou adora, com gostinho de quero mais. Sempre é bom, né, Fran? Eu agradeço demais a participação de cada um de vocês, mas não sai daí não, porque o programa tá bom pra caramba, né? Isso, e é sempre bom demais ver toda a mulherada falando aí. Beijo grande. Olá, como vocês estão? Que prazer estar novamente aqui com vocês. Eu quero saber, você que está aí na sua casa, você já fez todas as suas responsabilidades hoje? Você, Liliane, você treinou muito bem a pauta que a gente vai trazer aqui? É sobre isso que nós vamos falar, sobre uma comunicação agressiva. Nós mulheres, como que nós nos relacionamos com isso e qual que é a dificuldade, por que isso acontece, isso impede, atrapalha? Vamos conversar sobre isso hoje. Isso mesmo. A comunicação, ela acontece de várias maneiras, né, Eli? No passado, antes da tecnologia, era muito falada, comportamento, facial, gesto. A gente tem uma necessidade de se comunicar e a gente vai desenvolver. Acontece que com o passar do tempo, a tecnologia ampliou a maneira como a gente se comunica e hoje a gente tem vários exemplos, né? Tanto dentro de casa quanto fora, nas organizações, está ampliado aí, a comunicação está aí para quem quiser. Agora, a minha comunicação, ela inclui, ela tem uma escuta ativa, ela respeita os limites do outro. Será que isso de fato acontece? E eu vou dar um exemplo. Então
Então imagina dentro de casa, o pai está sempre usando o gesto para impor o seu status. Eu sou pai, eu que mando aqui, então ele está sempre impondo. Você pode até falar melhor do que eu. É só para entender por que a gente vai construindo essa comunicação agressiva. Se eu defendo algo, por exemplo, eu defendo o direito dos animais e vejo alguém agindo contra aquilo que eu defendo, eu uso uma comunicação agressiva para defender o meu direito. E ainda acho que isso é comum. Essa nova geração vem com um comportamento, com uma pauta mais de acolhimento, diversidade, igualdade, do respeito, mas é uma geração que faz bullying também. Será que de fato nós sabemos o que é a comunicação agressiva, quando que ela acontece e por que ela acontece? Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais prático, que é quando você precisa comunicar alguma coisa que está inadequado, e aí você faz o quê? Você fala da pessoa. Isso. E não da ação. Exato. Então, principalmente quando a gente está trabalhando as questões de família, de relacionamento e dinâmica, inclusive essa semana eu tive um feedback tão bacana, um diretor que eu atendo, e aí ele falou assim: doutora, eu coloquei na reunião em prática essa questão de vamos falar sobre a ação e não sobre a pessoa. Exato. E ele falou que quando ele colocou isso em prática, o que aconteceu? Diminuiu as resistências e a reatividade. É lógico, né? Porque quando você fala direto para mim, de mim, a minha primeira ação é reagir, na verdade, para me defender, né? Então, a comunicação agressiva, ela usa tanto a linguagem verbal falada, quanto a linguagem corporal para intimidar o outro. O exemplo da Eli, numa reunião, então quem está presidindo a reunião, ele imposta a voz, ele faz gestos para que todos ali entendam que é ele que manda. E a gente não alcança uma autoridade, um respeito com esse tipo de comunicação. Até alcança, mas por medo. Né? Mas quando você tem uma comunicação inclusiva, uma comunicação em que você respeita também a pessoa, né, você consegue uma autoridade e uma equipe engajada, ali, entrosada, diferente de uma comunicação agressiva. Que trazendo essa questão da autoridade, a gente pode também levar isso para dentro do ambiente familiar, que é a diferença entre a autoridade e autoritarismo. Exato. Então, quando eu estou conduzindo, eu preciso fazer um manejo, ou apontar para os meus filhos algum comportamento, eu, enquanto pai, já sou a autoridade. Porém, quando esses limites não estão bem estabelecidos, ou quando de alguma forma esses filhos não me veem como uma autoridade, então eu preciso impor a regra. Por quê? Por conta da falta do respeito. Exatamente. Eu queria trazer aqui também a questão das gerações. Então, hoje a gente vive uma diversidade de pessoas de idades diferentes, que eu posso dizer que uma geração mais velha fala, eu falo e você obedece, porque você é filho, porque você tem uma idade menor, não tirando aqui a questão do respeito, né? Então respeitar os mais velhos, enfim, toda essa questão ética. Mas uma geração mais velha que aprendeu que quando o mais velho fala, os outros têm que ouvir, né? E uma geração mais nova que quer e tem lugar de fala por conta da tecnologia. E quando a gente fala no mesmo ambiente, vivendo essas mesmas gerações essas gerações de idades diferentes, cada um quer o seu poder de fala. E aí vem a intolerância, que leva à comunicação agressiva. E aí leva a falta de respeito, não respeito você, porque eu tenho o direito de falar também. Eu não escuto, nem quero escutar, né, o que o outro está falando. Eu ultrapasso limites, depois a gente até se arrepende. Tem gente que ultrapassa o limite com uma comunicação agressiva, depois se arrepende. Não queria fazer isso. Mas porque também não tem controle das próprias emoções. Então, quando a gente vê grupos diferentes, com valores diferentes, uma educação diferente, transitando no mesmo lugar, e aí a gente pode falar dos lares, das casas, né? E das organizações. E o meu foco é as organizações. O quanto essas pessoas estão alcançando resultados ou não alcançando resultados por falta de uma comunicação ali que inclua
todo esse público. E eu trago também a questão vou voltar no termo de escutativa, porque ela também serve para todos os ambientes. Mesmo enquanto eu no lugar de gestora, ou eu dentro de uma relação, uma dinâmica familiar ou social, pessoal. Porque o que é uma escutativa? Eu vou falar aqui agora, e você que está em casa, perceba se você tem essa prática. A escutativa é aquela escuta aonde você não vai dar sugestão, aonde você não vai diminuir o problema do outro, ou também generalizar. Então, para ficar mais fácil, quando alguém vem conversar com você, e aí alguém fala de uma dor, e aí ela tá ali falando de uma dor dela, e aí você fala, nossa, você não sabe, e eu que tô com uma dor assim? Ah, não, mas isso, se você fizer desse jeito aqui... Acontece muito, né, Eli? Então, quer dizer, a pessoa, esse lugar de fala, eu apenas escutar o que o outro está falando, porque não é sobre mim, Exato. É sobre o outro. Então, às vezes a gente vê em muitas empresas, a empresa às vezes fica naquele lugar de ter que dar um comunicado, e aí, quer dizer, fala-se muito da humanização, Exato. Mas é zero humanização. Né? Então, essa questão da escutativa, também da questão da empatia, por exemplo, quando a gente você falou aí da juventude, quando você... essa questão, eu não gosto muito desse termo, né? A gente está lidando com uma geração Nutella. Eu também não. Primeiro porque eu falo assim, mas quem é os pais da geração Nutella? Quem é? Por que essas crianças estão desse jeito? Então, ou a questão do bullying, quando você menospreza a dor daquela criança, você está desqualificando. Então, aquela criança, ela não vai mais contar para você da dor dela. Exato. Né? As crianças falam assim para mim, mas meu pai e minha mãe perguntam para mim, tá tudo bem? Só pro protocolo, né? E eles percebem, né? Porque eu sei que eles não estão nem aí pro que eu tô falando. Então, Exato. olha só, ela já sacou que não é importante. Exato. Ou a dor dela mas a criança já tem aquela questão de que assim, mas eu vou atrapalhar minha mãe, né? Mas eu não quero dar problemas para ela, não vou levar preocupação. Exato. Então, tudo isso vai impactando na forma que você vai se comunicar. Exato. Eu fiz uma conexão bem rápida com o que ele falou da escutativa e o que ela falou do exemplo de um cliente dela, colocou em prática, não é sobre o outro, né? Mas é sobre a ação. A escutativa é uma ação. Você tem que ouvir, como fala. Então, se você unir, não é sobre você, é sobre a ação da escutativa. Então, só para a gente fechar esse contexto aqui da comunicação agressiva, ela vai ter julgamento, ela vai ter imposição, ela vai ter veredito, você não vai ter, impacto negativo, né? Ela vai ter bullying, ela vai ter violência nas palavras e no comportamento também. Tudo isso dá para ser evitado. E aí é um caminho desconfortável, porque eu preciso sair de algo que eu estou acostumada a fazer e treinar, né, a escutativa, como a Eli muito bem colocou, a inteligência emocional, que é entender por que você tem uma comunicação tão agressiva, né? E um ponto importante, Lili, principalmente para as mulheres, que a gente trabalha muito com as mulheres, quando a mulher ela fica muito nessa energia da somente, tá? A mulher também tem, mas assim, a mulher pode ser firme sem ser violenta. Exato. Porque quando ela começa a ser muito violenta, porque quando ela começa a falar mais alto, ter que ou brigar, bater de frente com essa energia masculina, ela vai começar o quê? A adoecer. Exato. Então, por exemplo, muitas questões quando a gente fala das doenças psicossomáticas, é porque aquela mulher, ela está desempenhando um papel da energia masculina muito agressiva. Exato. E isso vai para o corpo. Exato. A gente costuma repetir, né, o que tem feito com a gente, e muito bem colocado, porque a mulher também tem a comunicação agressiva de forma consciente e inconsciente, e o que eu quero que você pense aqui nesse caso, a gente falou muito de posicionamento, né? Eu quero isso, a sua opinião não é, eu não concordo. Se posicionar não é ser agressivo, de jeito nenhum, é ter argumento. Quando você tem argumento, você não precisa levantar o tom de voz, nem mudar o seu comportamento, né? E numa discussão, tá tudo bem as pessoas terem pensamentos diferentes, o que precisa é entrar
no meio termo. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando você vai para uma relação onde você tem uma expectativa, porque, por exemplo, a mudança, eu vou mudar para agradar o outro, mas as mulheres falam assim, mas não adianta falar, mas falar não quer dizer que eu estou colocando a condição do outro mudar. Ou que o outro vai fazer, né? Eu vou falar porque eu preciso expressar a minha necessidade. Eu posso começar a comunicação dizendo, eu sinto, eu estou chateada. Então, quer dizer, você colocou a sua necessidade, falou dos seus sentimentos sem ser violenta. Exato. E, gente, o ser humano precisa de comunicação para tudo. Até dormindo a gente se comunica sonhando, né? Tem gente que fala dormindo, eu, por exemplo. Então, a gente se comunica o tempo todo. É profissionalmente falando, é para um relacionamento afetivo, é com os nossos filhos, é para comprar um produto ou serviço, para reclamar de um produto ou serviço. E por que a gente está usando uma comunicação agressiva? Reforço que nos dias atuais, nós, por conta da tecnologia trazer tudo tão rápido para a nossa mão, o que a gente quer, nós estamos intolerantes. E numa comunicação assertiva, eu acabo sendo agressiva na minha reação. Então, prestar muita atenção nisso, porque uma comunicação agressiva, dificilmente você vai alcançar um resultado positivo. Palavras faladas, levadas ao vento, não voltam mais. Exato. E coloque sempre a sua necessidade. Quando você colocar a sua... Qual que é a minha necessidade? Quando eu comunico para o outro o que eu estou sentindo, o que eu preciso, eu vou passar a mensagem sem a comunicação agressiva, violenta que seja. Exato. Gente, olha, vamos praticar então a escutativa, inteligência emocional, respeito, ok? E ação, ao invés de pensar no outro. Tá? Aliás, falar do outro. Vamos agir, falar sobre a ação. Tudo bem? Nos vemos nos próximos episódios. E não sai daí, porque tem muito conteúdo legal para você. O programa de hoje foi ao concurso, gente. Eu não sei se é porque eu tava de rosa choque, né? A programada se superou no programa de hoje. Tá muito lindo mesmo esse vestido, mas foi tudo cor de rosa choque. Foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Nesse cenário da casa Airbnb, que eu vivo falando para vocês virem conhecer, passar um dia aqui, um final de semana, quiçá uma semana de férias, né? Entre em contato, vem procurar. Já pensou você se deparar com essa natureza deliciosa? Aqui é tudo lindo, tudo foi feito com muito carinho para que você tivesse bons momentos dentro da casa Airbnb, viu? Então, vai lá, busque e marque a sua agenda. E já marque na sua agenda o quê? Segunda-feira que vem, claro. Mas o quê, Kátia? O quê? 21 horas. Agora é que são elas. Tchau, fui.